Olá, boa tarde pessoal. Formadora Luísa Fernanda de Campos. Estamos aqui na ideia para a defesa do curso de Hidráulica e Pneumática, que o nosso colega tem o tema Sistemas Hidráulicos de um Blown-Out Preventive BOP. Então vamos, vocês em casa vão prestar atenção na apresentação dos nossos colegas. Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Armando. A defesa era para 3 pessoas, mas por situações adversas encontro-me cá sozinho. Como a formadora já disse, o meu tema é Sistema Hidráulico de um Blowout Preventer. Bem, podemos prosseguir. A defesa vai estar, ou a apresentação vai estar dividida pelos seguintes tópicos. A introdução, que já me encontro a fazer. Depois falaremos sobre generalidades sobre BOPs. Logo a seguir, sistemas hidráulicos e teremos a conclusão. Existem diversos tipos de BOP, independente do fabricante. Porém, a sua finalidade é a mesma, prevenir vazamentos. O que são, afinal, BOPs? BOPs são equipamentos industriais utilizados maioritariamente na indústria petrolífera para prevenir ou controlar vazamentos de petróleo e gás. Os BOPs possuem 2 tipos de barreira, ou seja, podem conter 2 tipos de barreira, que são barreiras anulares, que são as Annular Preventer, ou barreiras de gaveta, Ram Preventer. Apesar das variações de aplicações e fabricantes, os componentes se mantêm os mesmos. Essencialmente, contêm um corpo, ou housing. Depois temos os elementos de vedação, que são as Annular Preventer ou a Ram Preventer, pistões hidráulicos, cabeçote, selos, portas e a câmara hidráulica, que só consta na barreira anular. O sistema hidráulico de um BOP consiste em 3 partes, que são os elementos de geração, controle e atuação, sem nos esquecermos das mangueiras, ou seja, os elementos de ligação. Aqui podemos observar um sistema típico chamado de CUMI, que são os sistemas de controle de um BOP. Conseguimos observar ali os acumuladores hidráulicos, as linhas onde passa o fluido, as bombas e válvulas que estão no mesmo sistema junto dos manômetros. Nessa ilustração, conseguimos ver basicamente uma disposição genérica dos BOPs. Essa linha azul representa a água e esse é um sistema de um BOP submarino. Temos um reservatório com fluido que será utilizado para a transmissão de força. A nossa bomba do sistema ou conjunto de bombas vai fazer a sucção do fluido no reservatório, vai abastecer um banco de acumuladores e vai servir de compensação para quando faltar pressão no sistema. Porém, precisamos de regular a nossa pressão no sistema. Então temos um manifold com válvulas reguladoras que limita a nossa pressão, de acordo com a necessidade. Logo a seguir encontramos uma válvula seletora. Essa válvula seletora é responsável por controlar, permitir ou bloquear o fluxo de óleo ou outro fluido hidráulico que nós estivermos a utilizar. Depois, simplesmente o fluido é direcionado para o BOP, que consta em nossas barreiras ou elementos de vedação. Conseguimos controlar a abertura ou fechamento das válvulas ou dos atuadores que funcionam de forma combinada no BOP. Esta é uma outra ilustração da face externa de um BOP. Geralmente nós podemos ter mais de uma barreira do mesmo tipo. Podemos ter mais de uma barreira anular e mais de uma barreira de gaveta. Como nós conseguimos ver aqui, temos apenas uma barreira anular, porém já temos mais de uma barreira de gaveta nessa disposição. Esta é uma ilustração da HPU, ou HPU, Unidade de Potência Hidráulica, e os acumuladores utilizados para alimentar o sistema hidráulico do BOP. Aqui conseguimos ver os manômetros e válvulas utilizadas para a seleção das vias de fluido, os acumuladores onde se guarda o fluido sob pressão para fazer a compensação do sistema, um sistema de refrigeração, motor e bomba. Várias vezes nós vamos nos deparar com controles não somente hidráulicos, porém eletrohidráulicos. E aqui conseguimos ver a simulação, uma ilustração de um painel de controle eletrohidráulico de um BOP. Para os BOPs,
existem três tipos de controle, ou seja, nós podemos ter controle direto, controle indireto e controle multiplexado. Neste diapositivo conseguimos ver uma imagem que ilustra o controle direto. O que é o controle direto? É aquele controle em que a válvula de controle direcional é a única barreira entre a geração e a atuação. No controle indireto, nós conseguimos ter entre a atuação e os elementos de geração mais de uma válvula, ou seja, temos uma válvula que vai limitar a conduta principal e uma válvula de pilotagem, que servirá de acionamento da válvula que limita a conduta principal. Onde aplicar estes dois métodos? O comando direto é utilizado em aplicações de até 150 metros de profundidade e o comando indireto varia de 150 a 1220 metros de profundidade. Mas o que se usa quando o BOP tem de operar a mais de 1220 metros de profundidade? Aí surge o nosso terceiro método, que é o método de controle multiplexado. O controle multiplexado utiliza meios eletrônicos para fazer o controle do sistema de atuação, ou seja, as nossas válvulas vão depender de controles eletrônicos para regular, limitar, bloquear ou permitir a passagem de fluido para o sistema ou a parte da atuação. Basicamente aqui conseguimos ter um painel de controle que fica na superfície, como vimos nos diapositivos passados, uma unidade de comunicação, o MUX, que é o multiplexador, o SEM, que é a central de controle eletrônico, que vai fazer o quê? Que vai transmitir as informações que vêm da superfície para o sistema subsea, ou seja, submarino. Aqui conseguimos notar a ilustração de um BOP submarino cortado. Temos nesta parte a barreira anular e aqui as barreiras de gaveta. Nesse caso temos 3 barreiras de gaveta. Aqui conseguimos ver melhor como é que funciona o sistema ou a barreira anular. A barreira anular contém uma câmara hidráulica que, ao ser preenchida com fluido hidráulico, vai empurrar este anel de vedação, marcado em azul, e encerrar ou fechar a conduta, o diâmetro interno do BOP. Ele consegue fazer essa vedação com ou sem qualquer elemento no diâmetro ou na secção interna do BOP. E esse elemento pode ser de qualquer forma. Essa é uma das vantagens da barreira anular. Geralmente a barreira anular suporta menos pressão que as outras barreiras, pelo simples facto de ser um anel que pode ser rompido. Aqui conseguimos ver as barreiras de gaveta numa perspectiva que nos permite desmistificar o seu funcionamento. Aqui nós temos as barreiras de gaveta chamadas de blind ramps, que servem somente para fechar ou encerrar a secção do BOP quando não há nenhum elemento no seu interior, ou seja, não há nenhuma wireline, nenhuma coluna de perfuração, nada. Logo a seguir, temos as shear ramps, que são conhecidas por cortarem qualquer coisa que esteja no diâmetro na secção do BOP. Logo a seguir, temos as blind shear ramps. As blind shear ramps servem de substituição, ou seja, de uma atualização para as blind ramps, porque além de fecharem ou encerrarem fazendo o selo da secção interna do BOP, elas também cortam a coisa que tiver, ou o item que tiver dentro, ou o equipamento que tiver dentro da secção do BOP. As pipe ramps servem apenas para isolar o elemento que esteja dentro do BOP da secção externa do BOP, ou seja, ela isola a área toda que sobra entre o equipamento que vamos introduzir no BOP e a secção ou parede interna do BOP. No lado B, conseguimos enxergar o funcionamento delas, ou seja, o posicionamento das proteções de gaveta quando estão na posição fechada. Aqui temos as blind ramps fechadas, conseguimos enxergar que parecem só duas faces de metal juntas. Aqui temos as shear ramps, que conseguimos observar dois triângulos que simbolizam que as blind ramps têm um formato em V e quando se cruzam fazem o selo, as shear ramps. E as blind shear ramps, que basicamente combinam as blind ramps com as shear ramps, e as pipe ramps, que simplesmente isolam a parte exterior do equipamento que está dentro da secção do BOP e deixam
o equipamento intacto. Prosseguindo, conseguimos concluir que os BOPs são sistemas hidráulicos eficazes, apesar de possíveis falhas, ou seja, já tivemos eventos em que ocorreram falhas no BOP e tivemos derrames, como o caso do Golfo do México, que foi o Deepwater Horizon. São mecanismos complexos que combinam hidráulica e mecânica aplicada para conseguirmos obter uma proteção efetiva. Bem, é tudo o que eu tinha para esta apresentação e estou aberto a perguntas. Muito obrigado. Algum colega tem uma questão a fazer? Sim. Ninguém quer. Novamente, pessoal, estamos abertos às perguntas e respostas do nosso colega. Questões? Acho que na página 10. Colega, desculpa, não sei se foi falta de atenção, mas eu gostaria de saber os tipos de BOP utilizados cá no nosso país, esses que são aplicados para prevenir derrames de petróleo e tudo mais. Então gostaria de saber, tendo em conta a nossa realidade, quais são os tipos de BOP que utilizamos. Ok. Formadora, desculpa, podemos ouvir as perguntas todas e depois responder ou vamos fazer perguntas? Sim, pode. Vai apontar. Não precisa, ok. Sim. Ok. Eu acho que se não há questões. A pergunta foi se qual é o Que se usam aqui. Sim, já que não há mais questões por enquanto, posso responder. Então, muito obrigado. Seja bem-vindo. Bom, falando do sistema agrícola, mas penso que não pude ouvir se há uma norma internacional que regulamenta Não, continua. Pois, então, colega. Sim, eu gostaria de saber do colega, né, que está a apresentar o trabalho, se existe uma norma internacional que regulamenta os sistemas de BOP. Obrigado. Colega, mais alguma questão, por favor? Pedro, o formador de devemos continuar com o nosso tema. Ok, não há problema. Tá? Ok. Bem, ouvimos duas perguntas e quem tiver perguntas pode continuar a expor ou colocar num papel e expor na hora das perguntas após a segunda apresentação. Antes de prosseguir, eu tenho uma questão. Estão preparados? Ok. O segundo tema fala sobre compressores alternativos. Dispensamos apresentações, continua o mesmo time. A apresentação de compressores alternativos, ou seja, pneumática, está dividida em 7 temas. Introdução,
O que são, afinal, os compressores alternativos? Quais são os tipos, partes essenciais, como funcionam, avarias comuns e soluções primárias. Logo a seguir, teremos a conclusão do nosso tema. Bem, são máquinas que utilizam pistões para comprimir fluidos gasosos, ou seja, pode ser o ar natural ou algum tipo de gás. Os compressores alternativos têm vindo a ser os mais usados e mais antigos na história da humanidade. Mas por quê? Haverá uma razão. Estes compressores são compressores que movimentam, ou seja, são compressores de deslocamento positivo, movimentam uma certa quantidade de fluido a cada ciclo. Os compressores podem ser classificados de 3 maneiras. Vamos começar pela primeira, que é quanto à ação. Podemos ter compressores alternativos de simples ação ou de dupla ação. Os compressores alternativos de simples ação são aqueles em que, fazendo um ciclo, simplesmente teremos uma admissão e uma descarga. Já nos compressores de dupla ação, teremos, no mesmo ciclo, 2 admissões e 2 descargas. Ou seja, teremos aqui uma válvula de sucção com uma câmara de sucção respectiva, o pistão que vai fazer a sucção e aqui a válvula de descarga. Quando o pistão se mover do ponto morto inferior para o ponto morto superior, haverá descarga. E quando houver o processo inverso, haverá sucção. Já aqui no cilindro de dupla ação, no compressor alternativo com dupla ação, teremos a movimentação positiva e não positiva do nosso pistão. Quando o pistão se mover, no caso desta ilustração, da esquerda para a direita, fará a descarga do fluido que foi previamente admitido por esta via. E quando ocorrer o processo inverso, fará a admissão de fluido por esta via e a descarga por esta via. Prosseguindo, teremos a classificação dos cilindros quanto à sua orientação, que pode ser na orientação vertical, horizontal ou em ângulo, cada uma com as suas particularidades e aplicações específicas. Depois, temos quanto à construção, podemos ter compressores abertos, herméticos e semi-herméticos. Como está muito sugestivo, os compressores abertos têm uma particularidade que é o compressor pode estar separado do seu acoplamento ao motor, ou seja, precisa de um motor externo que pode ser trocado e substituído. O compressor hermético é aquele que consiste em um motor e o próprio compressor num ambiente hermeticamente selado, ou seja, geralmente tem uma carcaça metálica e tem uma conexão, de solda. Então, é um sistema fechado e tudo que está lá dentro se mantém selado. O semi-hermético é parecido com o hermético, só que com a característica de que no compressor semi-hermético o acoplamento entre o motor e o compressor em si é feito de maneira separada, ou seja, eles estão juntos, mas a conexão é feita por parafusos e não por meio de solda. Prosseguindo, temos as partes essenciais do compressor alternativo, que são essencialmente o motor para fornecer a potência ou o movimento hidráulico, o movimento do virabrequim, que é a seguir o virabrequim, que é o lugar onde estão acoplados ou conectados as bielas dos pistões. Temos os pistões, os anéis do pistão, biela e cruzeta, os cilindros, válvula de admissão e descarga, filtros, reservatório e pressostato. Os motores de combustão interna, como muitos conhecem, têm um funcionamento que pode ser comparado com o dos compressores alternativos. Ou seja, os compressores alternativos, para melhor percepção, são compreendidos como motores de combustão interna, pois possuem na mesma um conjunto pistão-biela, um virabrequim, um cárter, pistão, câmara de pistão, válvulas de admissão e de escape. No seu funcionamento, a válvula de admissão abre quando o pistão se move do ponto morto superior ao ponto morto inferior, ou seja, permitindo a admissão de fluido. Quando o pistão faz um movimento inverso, ou seja, se movendo do ponto morto inferior para o ponto morto superior, ocorre a compressão do fluido e, a certo ponto,
a válvula de descarga abre, permitindo a saída do fluido da câmara e o fluido segue o seu curso já com mais pressão. Bem, há casos em que teremos compressores de múltiplos estágios, ou seja, teremos um pistão ou alguns pistões a fazerem a admissão e compressão do fluido até certa pressão e logo a seguir teremos um segundo estágio que vai receber o fluido já pressurizado e aumentar a pressão do mesmo, seguindo o mesmo princípio. Tratando-se de compressores alternativos, conseguimos ter avarias comuns que são as que geralmente recorrem na indústria ou no uso doméstico e as soluções que podemos aplicar primariamente. Primeiro, se encontramos um compressor com problema de superaquecimento, o que é que deveremos fazer? Verificar o sistema de refrigeração para sabermos se há alguma fuga, para sabermos se o fluido de refrigeração é o certo, se há alguma questão ali a comprometer o compressor. Logo a seguir, deveremos verificar a lubrificação, porque o superaquecimento pode se dever a um mau fluido, a um fluido errado de lubrificação ou a fugas, ou seja, o sistema de lubrificação pode estar com problemas. Depois, deveremos confirmar as condições nominais de funcionamento, ou seja, as estabelecidas pelo fabricante, e comparar com as condições reais, para ver se nós não estamos a exceder alguma coisa, se as condições de descarga e admissão serão as ideais ou não. Se tivermos o fluido, ou seja, o gás ou ar contaminado, deveremos verificar os selos do nosso compressor para ver se não há contaminação do sistema de lubrificação ou partículas sólidas dentro. Verificar o nível de óleo do sistema de lubrificação, pois pode haver algum vazamento ou transbordo, e verificar os filtros, porque se nós tivermos filtros obstruídos, vai haver um sistema dependendo do filtro, né? Vai haver alguma anomalia no sistema. O filtro pode estar a forçar partículas sólidas ou ativar o seu mecanismo de segurança, ou seja, já não há filtração, o fluido passa diretamente. Se tivermos o compressor com perda de eficiência, deveremos verificar se há algum desgaste nas válvulas de admissão, se há alguma mola quebrada na válvula de descarga, ou verificar os componentes em geral. Devemos também verificar os selos, porque podem estar a permitir vazamentos, comparar as condições nominais de funcionamento com as reais. Depois, as avarias também podem ser verificadas, são vazamentos de óleo ou do próprio fluido que está a ser comprimido, gás ou ar atmosférico. Deveremos primeiramente verificar se há algum furo nos componentes ou alguma rotura em alguma conduta. Depois, verificar se há parafusos desapertados e regular o nível de óleo do carro. Geralmente, os compressores alternativos são utilizados comumente nas recauchutagens para alimentar ferramentas pneumáticas, nas indústrias, também para o mesmo propósito, em sistemas de AVAC, processos de embalagem para alimentar as máquinas pneumáticas, para a transmissão de gás ou mesmo para encher pneus. Aplicações comuns do dia a dia. Bem, no início da apresentação surgiu uma questão. Por que eles são os compressores mais utilizados há muito tempo? Podemos dizer e concluir que são os sistemas mais confiáveis pelo tempo de uso, são os mais eficazes e, pelo seu valor para a história da humanidade e para a indústria, são os mais utilizados. Neste momento, estamos abertos a questões. Muito obrigado por acompanhar esta apresentação e a palavra está com a formadora. Alguma questão? Não? É só. A pessoa se perguntou. Qual é o ponto forte das compressões alternativas? Microfone.
qual é o ponto forte ou aquilo que podemos considerar como a maior vantagem dos compressores alternativos em comparação aos outros existentes? Bem, alguém tem outra questão? Sim, pode. Esse. Mais alguma questão? Ok, Pedro, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Tenho aqui algumas perguntas para si. Ok, na parte de hidráulica, posso ter o ponteiro, por favor? Ok, o Pedro estava a falar de sistema hidráulico para um BOP. Certo. A propósito, BOP significa o quê? Blowout Preventer. Blowout Preventer. Certo. Tradução livre, preventor de vazamento. Certo. Então, nós temos BOPs de superfície e temos BOPs submarinos. O sistema hidráulico usado para esses dois diferentes tipos de BOP é igual, sabendo que os submarinos, não é? Tem aqueles, por exemplo, que têm que trabalhar numa profundidade da água de mais ou menos, estamos a falar de 1.800 ou 1.200 pés, certo? O sistema hidráulico, não é, para operar estes dois tipos de BOPs é igual, funciona exatamente da mesma forma, senão quais são as principais diferenças? Agora? Não, vou fazendo as questões, você vai anotar, depois vai responder. Sim. Posso ir para a segunda? Pode. Quais são as principais anomalias ou avarias que são detectados ou encontrados em sistemas hidráulicos para BOPs? O sistema hidráulico, ou a eficiência de um sistema hidráulico, não é? É dependente do tipo de óleo a ser utilizado, certo? Qual é o tipo de óleo hidráulico que é utilizado para BOPs? Pode prosseguir, por favor. O BOP, que é o preventor de explosões, né, utilizado no setor petrolífero, não é, para prevenir catástrofes durante o processo da perfuração. Uma das funcionalidades de BOPs é se por aventura perdemos o controle do poço, então o BOP também poderá ser utilizado para cortar a tubulação, certo? Certo. Isso também é feito com sistema hidráulico. Se sim, qual é mais ou menos o range da pressão que é necessário para efetuar essa operação?
Os BOPs submarinos funcionam no fundo da água, certo? Certo. Será que a pressão da água interfere no sistema do funcionamento do BOP, no sistema hidráulico do BOP, ou é indiferente? Eu não sei se me fiz entender. Sim, percebi. Ok, boas. Essas minhas questões. Obrigado. Ok. Algum colega tem uma outra questão, por favor? Tens mais? Ok, ok. Bem. Então, 1 minuto para procurar as respostas. Ok. Mas eu vou precisar responder. Ok. Mais alguma questão? Não. Ok. Bem, podemos começar a responder às questões dos colegas. Primeiro, os tipos de BOP, ou seja, os BOPs mais utilizados aqui no país, geralmente contêm uma, no mínimo, e no máximo 2 barreiras anulares, e no mínimo 3 barreiras de gaveta, ou seja, uma shear ram, uma blind ram e uma pipe ram. Estão satisfeitos? Ok. Normas que regulam os BOPs, colega. Geralmente as instituições que normalizam isso são a API, American Petroleum Institute, ou Instituto Americano de Petróleo, que tem algumas passagens nos seus regulamentos, nas suas normas sobre os BOPs. E também temos a OSHA, que tem a ver com a segurança no trabalho, também dá o seu subsídio. Em países com normalizações próprias, além dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Brasil, também existem associações que normalizam isso. A próxima, satisfeito, colega, por favor? Não exatamente, mas quando já temos um órgão, né? Acho que facilmente conseguimos identificar o código e então atuarmos sobre Sobre a questão. Ok, obrigado.
A terceira questão foi sobre os pontos fortes dos compressores alternativos. Os compressores alternativos nos dão variações de pressão elevadas sem necessariamente afetar o fluxo. Além disso, têm grande versatilidade, conseguem atingir altas pressões e têm uma robustez mecânica também. São as principais vantagens que nós temos nos compressores alternativos em relação a outros tipos de compressores. Diferenças nos sistemas hidráulicos de BOPs, submarinos e de superfície. Basicamente, os componentes dos sistemas dos BOPs submarinos e de superfície estão nos controles, ou seja, no tipo de controle. Porque vamos continuar a ter as mesmas barreiras e os mesmos mecanismos, o mesmo sistema de geração e atuação. A diferença vai ser qual? Vai ser o tipo de válvula utilizada para fazer o controle desses atuadores e as pressões em que nós devemos operar. Isso entra com a próxima questão, que diz... a última questão, que seria a última, mas vou colocar como a próxima. Pergunta se a pressão da água interfere no funcionamento do sistema do BOP. Interfere sim, interfere. E para isso se faz um sistema, um processo chamado compensação de pressão, para equalizar e evitar a implosão dos componentes do BOP. Apesar de ser uma projeção mecânica que leva em conta a resistência de materiais, interfere sim. Próxima questão. Anomalias comuns em BOPs. Normalmente, como em qualquer sistema hidráulico, as anomalias do BOP podem ser vazamentos, desgaste dos componentes, falha de comunicação e contaminação no sistema. As principais anomalias. De salientar que, por ser um mecanismo de segurança, uma anomalia dessas pode comprometer operações grandes, pode colocar em risco a vida de muitos técnicos e engenheiros, muito pessoal, muitas vidas humanas em risco. Tipo de óleo utilizado em BOPs. Geralmente usa-se óleo natural, óleo mineral, óleo hidráulico específico com aditivos, como VG36 ou 46. Pressão utilizada para operações com as shear rams. Dependendo da aplicação, podemos variar de 3.000, mais comumente 3.000 a 5.000 psi. Porém, há relatos de que já se fez esse tipo de operação com pressões tão baixas, até 1.500 psi. Penso que toquei em todas as questões. Se alguma tiver a escapar, algum colega sente-se insatisfeito, por favor. Não, o silêncio diz tudo. Bem, penso que é tudo para hoje, a nossa formadora, pelo menos quanto às primeiras duas apresentações. Bem, pessoal, em casa demos por encerrado o primeiro grupo. No término da formação de hidráulica e pneumática, vamos chegar agora com o segundo grupo.